Chegamos ao cume, ao transbordamento glorioso do tempo pascal. Hoje nós celebramos a grande solenidade de Pentecostes. 50 dias após a Páscoa. 50 dias depois daquela manhã de ressurreição que mudou para sempre os rumos da história. A liturgia de hoje nos arranca da paralisia e nos diz: recebei o Espírito Santo. E eu quero começar com uma pergunta que talvez pareça simples, mas que, se você parar para pensar, tem uma profundidade vertiginosa. O que é que nasce numa sala trancada? É uma boa pergunta. A resposta que o Evangelho de hoje nos dá não é uma abstração filosófica, viu? Não é uma ideia teológica suspensa no ar. É uma cena concreta, com cheiro, com som, com portas fechadas e com o hálito de um homem ressuscitado. É exatamente nesse ponto que o Evangelho nos surpreende. Deus escolheu uma sala com a porta trancada por dentro para fundar a sua igreja. O cristianismo não é óbvio. E isso já nos diz tudo sobre como Deus age. Pois bem, mas vamos ao Evangelho. O Evangelho de João, no capítulo 20. A cena se passa na tarde do primeiro dia da semana, o mesmo dia em que o túmulo foi encontrado vazio. Os discípulos estão ali reunidos no espaço em que os estudiosos identificavam como sendo cenáculo. A palavra cenaculum, latino, é o lugar do banquete. Aqui, minha gente, é a mesma sala da última ceia. Aqui está o coração de Jerusalém. O cenáculo fica num bairro do Monte Sião, que até hoje se conserva uma memória que arrepia. Ali foi o lugar onde eles haviam partilhado aquele pão na última ceia. Mas agora, aquele espaço de comunhão havia se transformado num bunker, numa prisão psicológica. Tanto é que o Evangelho não nos fala de mesa posta, não nos fala de cânticos, nos fala do medo. As portas estavam fechadas por medo dos judeus. Reparem que o verbo que João usa aqui significa portas fechadas, trancadas, seladas. É uma palavra que carrega o peso de uma clausura deliberada, de uma prisão deliberada, de uma decisão de se isolar do mundo. O texto, para descrever o estado dos discípulos, utiliza um termo interessante, phobos, que a gente traduz como medo. Daqui vem a palavra que a gente conhece como fobia. Aqui é o peso do pânico, do terror paralisante. Eles estavam entrincheirados. Minha gente, por favor, parem um pouco aqui. Vamos pensar juntos numa coisa que muitas vezes acaba passando nesse evangelho. Esses homens não eram covardes de berço. Pensem nisso, por favor. Eles eram pescadores do mar da Galileia. Era gente acostumada a tempestades, a trabalho duro, a risco. São homens, digamos, provados pela vida. Pedro havia tirado a espada no Getsêmani, lembram disso? Tirou a espada e cortou a orelha de um soldado. Então, onde é que foi parar aquela espada? Guardada junto com a coragem, atrás de uma porta trancada. Por quê, minha gente? Por que homens corajosos se trancam num quarto, amedrontados? Veja, a resposta não é simples. A resposta é densa. Porque o medo, meus irmãos, o medo raramente é o que parece ser na superfície, viu? Às vezes a gente dá uma resposta, mas quando a gente vai olhar não é aquilo que a gente está pensando que é. Os discípulos diziam que tinham medo dos judeus, das autoridades religiosas. Eles tinham medo da mesma força que crucificou Jesus. É uma resposta, mas é uma resposta simples. É uma resposta insuficiente. Porque será que era só isso? Pensem. Eles acabavam de viver a maior falência existencial de suas vidas. O homem em quem depositaram tudo, ou seja, projetos, família, futuro, havia morrido numa cruz como criminoso.
E eles que juravam fidelidade fugiram. Fugiram, foram embora. Pedro negou 3 vezes, os outros abandonaram. E agora chegavam relatos de que ele havia ressuscitado. Mas espantem-se, isso não os encheu de coragem. Né? Pelo contrário, os encheu de mais confusão. Porque às vezes a boa notícia, quando a gente não está preparado para recebê-la, é quase tão assustadora quanto a má notícia. É interessante isso. É uma coisa que eu queria muito que vocês que me escutam hoje pensassem. Porque aqui está o ponto central desse evangelho. Aquela porta trancada não protegia apenas do perigo externo, também protegia do encontro, porque encontrar o ressuscitado significaria ter de responder pela traição deles. Há algo no ser humano que prefere o cárcere conhecido ao encontro desconhecido. Muitas vezes a gente prefere a prisão da culpa à liberdade do perdão. Podem olhar, muita gente é assim. Sim, porque a liberdade exige que a gente se exponha, que a gente se abra, que a gente admita que errou e que precisa da graça. E isso custa caro ao orgulho humano, custa muito caro. Talvez você que me escuta, já tenha vivido algo parecido. Um momento em que a própria misericórdia de Deus parecia ameaçadora, porque recebê-la significaria admitir a ferida. Há pessoas que não voltam à igreja não por falta de fé, mas por excesso de vergonha. Há casamentos que não se reconstroem não por falta de amor, mas porque pedir perdão exigiria abrir uma porta que foi trancada com muito custo. Olhe. Há orações que param não porque Deus sumiu, mas porque o orante construiu um bunker e chamou de santuário. Vejam só como o medo é sofisticado. É muito sofisticado. Às vezes a gente dá essas respostas superficiais, mas o medo é muito sofisticado. Porque muitas vezes ele se disfarça de prudência, de autopreservação, se disfarça de dignidade. Podem olhar. Mas no fundo é sempre a mesma coisa. Uma porta trancada por dentro. Uma porta fechada, selada por dentro. E é aqui que o evangelho nos surpreende de um jeito que nós nunca nos cansamos de admirar. Jesus entra. É bonito isso. Jesus entra. O texto grego diz simplesmente El tem. Ele veio. Ele chegou. Sem explicação de como, sem arrombamento dramático, sem anúncio. Jesus está do lado de fora da porta trancada e, atenção, no versículo seguinte, está dentro. João não tenta racionalizar o mecanismo. E isso é teologicamente genial, porque a mensagem, gente, não é sobre física, é sobre a graça. A graça de Deus não precisa de uma permissão para chegar até você. Ela não arromba, mas também não se deixa barrar. Ela encontra a fresta que você nem sabia que existia. Há uma história que me parece iluminar isso de uma forma muito bonita, de São João Crisóstomo, que ele estava pregando no século IV, e ele usava uma imagem que ficou famosa em suas homilias. Ele dizia que o coração humano é como uma cidade com muitos portões. O pecado fecha os portões um por um, mas Deus conhece todos os portões da cidade que Ele mesmo construiu. Atenção que Deus não construiu os portões, Ele construiu a cidade. E enquanto houver um único portão mal fechado, um único portão que o homem não teve coragem de fechar completamente, o amor de Deus entra por ali. Essa imagem nos diz que talvez a nossa tarefa não seja abrir toda a porta de uma vez, às vezes nem consegue, mas apenas parar de apertar o trinco, de fechar um pouco mais. A nossa missão é apenas hesitar um segundo antes de trancar mais um portão. Porque Deus, que ressuscitou dentre os mortos, não é detido por fechaduras humanas. Não é. E o que é que Jesus faz quando entra? Ele não repreende,
Ele não apresenta a lista de abandonos e negações. A primeira palavra que sai da boca do ressuscitado aos discípulos assustados, atrás de uma porta trancada, é: paz a vós. Shalom. E ele repete 2 vezes no mesmo encontro, como se soubesse e sabia que aqueles homens precisavam ouvir isso mais de uma vez para começar a acreditar. Reparem que a paz não vem depois que eles se justificam. Não vem depois que eles explicam por que fugiram. Vem primeiro. A paz de Cristo precede qualquer prestação de contas. É isso que a gente chama de graça, o dom que chega antes do merecimento. Vejam bem, meus irmãos, é aqui que está o ponto central. Jesus não vem com uma repreensão moralista. Ele não diz: como vocês são covardes. Não. Ele diz: Shalom. A paz esteja convosco. Essa frase que o Papa Leão tanto gosta de iniciar as suas saudações. O que isso nos ensina é que a paz de Cristo não é a ausência de problemas. Não é o silêncio de um cemitério ou o isolamento de um bunker. A paz de Cristo é a certeza, atenção, a certeza de que somos amados, mesmo nas nossas covardias, mesmo nas nossas mesquinharias. Então vejam como isso é profundo para nossas vidas, porque há uma tendência muito humana, muito nossa, de negociar com Deus em termos de merecimento. Quando eu melhorar, eu volto a rezar. Quando eu resolver essa situação, eu me reaproximo de Deus. Quando eu tiver mais certeza da fé, aí eu me comprometo. Mas o Evangelho inverte essa lógica. Jesus não espera que os discípulos se reorganizem para entrar. Ele entra primeiro. A paz vem primeiro, o Espírito vem primeiro, a missão vem depois. Mas como consequência do encontro, não como condição dele. É uma ideia e é uma questão tão importante no mundo de hoje. Entender que Jesus não negocia com você com condicionamentos. Afinal, o que é que nós estamos celebrando hoje? O que é Pentecostes? Porque a palavra virou título de denominação religiosa, virou nome de culto, virou adjetivo teológico e às vezes perde até o seu cheiro original. Pentecosté. Em grego significa simplesmente 50º, o 50º dia após a Páscoa. Para os judeus já era uma festa antiga, era a festa das primícias, a celebração da colheita, o dia em que se recordava a entrega da lei no Sinai. 50 dias depois da saída do Egito, Deus falou no meio do fogo e do vento. E agora, 50 dias depois da ressurreição, Deus volta a falar, não no fogo externo do Sinai, mas no sopro interior do ressuscitado. Reparem que a cena de João é diferente da cena de Lucas nos Atos dos Apóstolos. Ali há um vento impetuoso, línguas de fogo, multidão. Aqui há silêncio, uma sala fechada, um sopro discreto. E isso é lindo, porque o Espírito Santo não tem um único rosto. Ele é vento que sacode e é hálito que acalma. É fogo que ilumina e é pomba que pousa suavemente. O problema é que nós, modernos que somos, só reconhecemos o Espírito quando ele faz barulho, quando há emoção, quando há arrepios, quando há experiência intensa. Mas o Espírito que entra numa sala trancada, que sopra mansamente sobre homens paralisados pelo medo, esse também é o Espírito Santo, talvez o mais necessário para os nossos dias. A igreja nasceu exatamente assim, não de heróis, mas de homens assustados. Não de uma conferência bem organizada com palestrantes confirmados, mas de um grupo de pessoas que não sabiam o que fazer e ficaram juntas mesmo assim. E foi nesse ficar juntos no medo que o ressuscitado se encontrou. É curioso porque muitas vezes nós não percebemos que a nossa fragilidade reunida já tem uma forma de oração, que o simples fato de não ter fugido completamente, de ainda estar aqui, ouvindo, buscando, mesmo sem entender tudo, já é uma porta entornada para o Espírito. Peçamos, meus irmãos, peçamos ao Espírito Santo que faça o que só Ele sabe fazer.
entrar onde nós não temos coragem de abrir. Não precisamos, ter a espiritualidade de um místico medieval para isso. Basta uma oração curta, uma oração honesta. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Entra onde eu tranquei. Sopra onde eu parei de respirar. Vem, Espírito Santo. Que a Virgem Maria, que estava no cenáculo naquele Pentecostes, descrito por Lucas, cercada pelos mesmos homens assustados, ela que nunca trancou a porta da alma ao Espírito, que disse sim sem ver o projeto completo, interceda por nós, para que possamos imitar a sua disponibilidade. Que ela nos ensine que a porta do coração, quando se abre para Deus, não nos deixa vulneráveis, nos deixa vivos. Veni Sancti Spiritus. Vem, Espírito Santo. Meus caros amigos, a festa de hoje é importantíssima. A festa de Pentecostes, a festa da unidade, a festa do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo. Celebremos todos juntos esta belíssima festa da igreja e peçamos: vem, Espírito Santo, vem sobre nós, nossas casas, nossas famílias, vem sobre a igreja inteira, Espírito. A todos vocês, uma ótima semana, compartilhe o nosso podcast. Um grande abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser.